Essa questão é bem interessante porque ele fala o seguinte para mim, olha só. A taxa de mortalidade de indivíduos jovens representada pela curva 3 é explicada pelo seguinte fator. Olha só. Na curva 1 percebemos quais animais? Os mamíferos. Na curva 2, as aves. Na curva 3 já percebemos, acho que aquilo lá é um artrópode e um peixe, tá? Temos um peixe ali embaixo. Veja, é um gráfico sobrevivência pela idade, tá? Veja que mesmo com idades bem baixas, a sobrevivência é elevada nos mamíferos, média nas aves e nos outros animais cai bastante, mesmo nos primeiros anos de vida, tá? Isso se deve ao quê? Que a partir das aves nós temos a presença do que a gente chama de cuidado parental. Você pega, por exemplo, é comum você ter ninhos de aves e as aves vão proteger os seus ovos contra cobras, contra outros animais que queiram engolir os ovos. Então você tem esse cuidado parental antes do animal nascer e após o animal nascer. Porque após o animal nascer você tem aquela cena clássica das aves que elas comem alguma coisa, digerem e botam na boca dos filhotes. Isso é uma imagem clássica que mostra o cuidado parental presente nas aves. Nos mamíferos nem se fala, né? Os bebês, quando o bebê nasce, você tem todo o cuidado, né, na espécie humana, com eles, porque são muito indefesos, tá? E inclusive, por exemplo, você tem os cangurus, que carregam seus filhotes quando eles nascem, tá? Naquela bolsa que eles têm. E, enfim, no mamífero você vê muito claro o cuidado parental, tá? Por exemplo, aqui, certo? Você tem um pinguim nessa imagem, protegendo seus ovos, um macaco protegendo o seu filhote, tá? Aí perceba o seguinte, só um pequeno adendo, uma pequena observação. A gente encontra nas aves e nos mamíferos o que a gente chama de cuidado parental. Só que em algumas espécies de répteis e de alguns outros animais, a gente percebe o seguinte, existe um cuidado parental antes de nascer. Por exemplo, olha essa reportagem que eu trouxe para você. Tratador é picado no rosto ao tentar retirar ovos de mamãe piton. Ovos. Não nasceu ainda. Então, algumas espécies de répteis têm esse cuidado, tá? Antes de nascer. Mas depois de nascer, é cada um por si. Por isso que muitos filhotes morrem. Então, é esperado que em espécies de peixes, de anfíbios e de répteis, que a taxa de mortalidade dos filhotes seja bem maior, tá? Que a gente chamaria de taxa de mortalidade infantil, digamos assim, né? É porque a infância é um conceito humano, né? Mas é isso que eu tô querendo trazer para vocês. Esses indivíduos dessas espécies morrem mais facilmente do que mamíferos e aves, tá? Quando são mais novinhos, beleza? Por isso, o que explica esse gráfico é a ausência de cuidado parental. Gabarito correto, letra C.